Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá, bem-vindo à Rádio WLC. Eu sou seu apresentador Cris Deluca e comigo aqui está o Will Santos. Olá e obrigado por nos sintonizar. Estamos felizes por você se juntar a nós. Chris, você já ouviu falar em Columbano? Não foi aquele missionário irlandês do século VI? Sim, é ele. E por viver um estilo de vida tão austero, ele tinha um grande senso de humor. Uma vez ele escreveu uma carta ao Papa Gregório o Grande. Columbano estava descontente com algumas coisas colocadas em prática por um Papa que antecedeu ao Papa Leão. Ele queria que o Papa Gregório fizesse algumas mudanças e não se sujeitasse ao que o Papa Leão havia decretado. E o programa de hoje, o que acontece depois da morte? E o que aconteceu? Bem, Columbano escreveu ao Papa Gregório. Agora, lembre-se que naquela época o latim era a língua dos escolarmente educados e provavelmente foi nessa língua que aquela carta foi escrita. De qualquer maneira, para estimular o Papa a pensar e agir independentemente da primazia passada, Columbano citou Eclesiastes 9:4. Eclesiastes 9:4? E o que diz essa passagem? Bem, por que você não lê para nós? Tudo bem, diz: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Que fantástico! Eu amo esses trocadilhos. O latim para leão é léo, e então ele estava basicamente dizendo ao Papa que um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Não foi exatamente um elogio ao Papa Gregório, mas ele deu seu recado. Um leão pode ser o rei dos animais, mas mesmo um cachorro é mais poderoso do que um leão morto. As pessoas sabem disso instintivamente e é por isso que existe essa preocupação com a morte. A única coisa certa que todos enfrentam ao nascer é que, eventualmente, eles enfrentarão a morte. Eu creio também que todos nós temos medo da morte. Muitos nem sempre têm certeza do que acontece na morte. E, dessa forma, é fácil ficar preocupado e temer sobre algo com o qual não temos muito conhecimento. Diferentes religiões apresentam teses diferentes sobre o que acontece após a morte. Os hindus, por exemplo, acreditam na reencarnação. O tipo de pessoa que você foi nesta vida determina como você será reencarnado na próxima. Já os muçulmanos têm uma crença completamente diferente quando se trata da morte. Eu sei que eles acreditam que os mártires vão direto para o Jardim do Éden, mas a maioria das pessoas não são mártires. E as pessoas que morrem em acidentes de carro, de câncer ou de velhice? O que eles acreditam que acontece com elas? Isso depende. O Islã ensina que no momento da morte, o espírito do falecido vai para o céu e depois para o inferno, onde é mostrada a bem-aventurança e a tortura que aguardam as almas nos últimos dias. O espírito então retorna ao corpo, onde esse se encontra com 2 anjos. Esses anjos têm uma aparência bastante assustadora. Eles realizam uma rápida avaliação para testar a fé de um muçulmano. Se o espírito do muçulmano morto pode responder às suas perguntas de forma adequada, sendo esta a chave para verificar se ele tem um registro sem pecado, e assim ele não terá nada com que se preocupar. Seu túmulo é transformado em um lugar luxuoso que torna mais confortável a longa espera até o julgamento final. O que acontece se sua fé não estiver nas condições ideais ou se essa pessoa for um pecador? Bem, isso não é considerado uma coisa muito boa, pois a sepultura que aguarda os pecadores é sufocante e asfixiante, a qual, quando o corpo é ali depositado, esse recebe uma pressão muito grande pela terra que é colocada em cima do falecido. À medida que o corpo se decompõe e a caixa torácica desmorona, os vermes começam a corroer o corpo em decomposição, causando uma dor indescritível. Nossa,
Que horror! E uma vez que todos pecaram em algum ponto ou outro, esse é basicamente o destino que aguarda todos os muçulmanos, certo? E eles não acreditam que essa tortura dure indefinidamente, mas é mais sofrimento intermitente que tem seu fim em face da ressurreição. Se eles já sofreram bastante, Alá poderá perdoá-los. Que coisa horrível! Eu não consigo imaginar perder um ente querido em virtude da morte e acreditar que ele está sofrendo dessa forma horrenda. Realmente seria terrível. Um psicólogo chamado Ahmed Abdelkalek estudou a ansiedade que a morte traz entre os jovens árabes. Ele fez uma pesquisa com alguns egípcios e kuwaitianos e descobriu que eles se preocupavam mais com a tortura de estar em uma sepultura do que com a perda de um parente próximo ou mesmo com o diagnóstico de alguma doença fatal. Então, sim, suas crenças dificilmente lhes trazem um certo alívio. E o que os judeus acreditam sobre o que acontece após a morte? Os judeus não têm uma doutrina definida para o que acontece após a morte. Eles adoram debater sobre isso, não é verdade? Sim, e muitos deles acreditam que é mais importante se concentrar nesta vida, em vez de se preocupar com o que acontece depois dela. Portanto, o judaísmo realmente não tem consenso sobre o que acontece após a morte. Felizmente para nós, no entanto, as Escrituras não se calam sobre esse assunto. Você ainda está com sua Bíblia aberta em Eclesiastes capítulo 9, Chris? Sim, estou. Tudo bem, vamos continuar então de onde paramos. Você quer saber o que a Bíblia diz sobre o que acontece logo após que o Léo é morto? Sim, versículos 5 e 6, por favor. Tudo bem, diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma, do que se faz debaixo do sol. O que as Escrituras têm a dizer sobre a morte é que os vivos sabem que hão de morrer. Eles têm uma consciência de sua existência atual e uma expectativa lógica de que um dia morrerão. Já os mortos não têm essa percepção consciente e nem mesmo sabem o que sucede no mundo dos viventes. Eles não têm sentimentos como o amor, ódio ou ciúme. É isso, suas vidas chegaram ao fim e Zé fini. Não me parece algo tão ruim assim. O que eu estou querendo dizer é que eu prefiro pensar que não há nada após a morte do que pensar no sofrimento de um ente querido. Não só isso, mas a própria teologia que sugere que uma pessoa pode herdar a vida eterna depois de ser punida por seus pecados, nega de uma forma muito real a morte do Salvador na cruz do Calvário. Yahushua morreu por nossos pecados e não precisamos pagar nenhuma penitência ou de alguma forma alcançar o perdão de nossas faltas. Nós já fomos perdoados e o que precisamos fazer é aceitar essa condição. Amém! Romanos 6,23 diz que, enquanto o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Yah é a vida eterna em Cristo e Yahushua, nosso Senhor. Se você tem que fazer algo para merecê-lo, isso não é um dom. Não é. Mas há outra coisa. Pessoas que sofreram dores físicas intensas, além de terem passado por traumas psicológicos, dirão que a agonia emocional é muito pior do que qualquer dor física o poderia ser. Isso é verdade. Tendo experimentado uma dor bastante intensa, tanto física quanto emocional, eu teria que concordar com isso. A total falta de consciência na morte é um dos mais incríveis dons de Yahweh. E não só pelos mortos. Lembro-me de uma mulher que escreveu para um colunista que se propunha trabalhar com aconselhamentos. Aparentemente, no ano anterior, a sua sogra havia falecido. Naturalmente que seu marido ficou muito chateado com a perda da mãe. Mas o que a sua esposa estava pedindo, conselho, era sobre o que acreditava seu esposo. De que a sua mãe estava no céu. Mas ela não concordava com ele sobre isso? Não. Aparentemente sua sogra era uma mulher muito agradável. O problema era que esse casal, como a maioria dos cristãos, havia aprendido que quando uma pessoa de boa índole morresse, sua alma iria para o céu. Agora, o homem estava convencido de que a sua mãe estava em espírito em torno dele, observando tudo que ele fazia. Quando eu falo tudo, é em tudo.
E isso estava realmente o incomodando. Ele nem queria ter relações com sua esposa por medo de que sua mãe estivesse lá e que ela iria ver tudo. Sim, isso seria uma coisa desagradável. E você já consegue perceber do porquê ele pensa dessa forma. Se você foi ensinado de que seus entes queridos mortos estão no céu e vendo tudo o que você faz, essa seria uma conclusão lógica a deduzir. Não é um pensamento muito animador, mas o erro age dessa forma. Pode parecer bom na superfície, mas cave um pouco e você logo descobrirá que não é tudo o que você imaginava. O fascínio é apenas superficial. Mas a verdade é muito mais convincente, como também nos traz mais esperança. Vamos, Chris, dar uma olhada em João 11. Eclesiastes nos diz que os mortos não têm consciência, e a história da vida de Cristo a coloca de uma forma muito melhor. Por que você não começa no versículo 1 e lê até o 4? Tudo bem. Aqui. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Yahushua: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Yahushua: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Iá, a fim de que o filho de Iá seja por ela glorificado. Você pode ver o nível de confiança que essa família tinha em Yahushua, pois eles eram amigos. Eles acreditavam que tudo o que precisavam fazer era avisar a Yahushua que seu irmão estava doente e que ele viria imediatamente para curá-lo. Agora leia os versículos 6 e 7. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Então, Yahushua está deliberadamente prolongando sua estadia, onde quer que ele estivesse. Ele demorou ficando lá por mais 2 dias e então finalmente decidiu ir para a Judéia. Os discípulos ficaram surpresos. Não muito tempo antes, os judeus da Judéia haviam tentado apedrejá-lo até a morte. E então, naturalmente, eles queriam saber por que ele arriscaria sua vida voltando para a Judéia tão cedo. Leia a resposta de Yahushua no versículo 11. Tá. Nosso Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Os discípulos não entenderam o que ele disse. Leia, por favor, os versículos 12 a 14. Ok. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Yahushua, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Yahushua lhes disse claramente: Lázaro morreu. Eu adoro essa forma de ver a morte, pois Yahushua disse que era como estar dormindo, sem nenhum tipo de sofrimento, tortura física ou mesmo sem tristeza, ao ver a dor de seus entes queridos que foram deixados para trás. E nada de espionar seus entes queridos que ainda estão vivos. Não mesmo. Apenas uma completa e total falta de consciência. É literalmente como estar dormindo. Quando você era pequeno, Chris, você alguma vez foi dormir na casa de alguém e acordou em sua própria cama na manhã seguinte? Na verdade, eu me lembro que isso aconteceu várias vezes. E eu sempre achei que era algo que me surpreendia bastante. O que acontecia era que meu pai me carregava até o carro enquanto eu ainda estava dormindo. E eu começava a dormir em um local e acordava em outro sem perceber. E é assim que acontece com a morte. Digamos que alguém morreu em um acidente de trem no final do século XIX. Em 1 segundo, o vagão capota e essa pessoa se envolve nesse grave acidente, sendo nocauteada com um golpe na cabeça. Assim, ela nunca recupera a consciência. O próximo evento que se segue é se caso ela morreu amando Yahweh e confiando nos méritos do Salvador, é acordar na ressurreição. É como se nenhum tempo tivesse passado. Ela adormeceu e agora ela acorda e ouve o coro angelical rendendo glórias ao Pai. Ela então olha para cima e contempla o Salvador. É assim que o próprio Salvador diz que é a morte. Ele não menciona a presença do inferno ou do purgatório, muito menos ninguém indo para o céu. É simplesmente adormecer e aguardar o dia da ressurreição. Ok, vamos fazer uma pequena pausa. Mas quando retornarmos, eu gostaria que você, Will, explicasse sobre a alma. Muitos cristãos acreditam que a alma não morre, embora o corpo morra. Parece que os muçulmanos acreditam da mesma forma. Entretanto, o que as escrituras dizem? Elas se posicionam quanto a isso?
Na verdade, sim. Na verdade, ela é bastante clara quanto a isso, como também é consistente com a morte ser comparada com um sono. Tudo bem, deixe suas considerações para daqui a pouco e eu gostaria de ouvir sobre isso assim que voltarmos. Voltamos já já! Você tem um desejo secreto ou mesmo um desejo oculto por algo que você não possui? Nosso Pai Celestial tem esse sentimento. O desejo do coração de Yahweh sempre foi de ter uma amizade íntima e terna com suas criaturas, pois esse era o seu plano em face da criação e ainda é o desejo mais profundo do seu coração. Poucas pessoas têm alguma ideia do quanto Yahweh sente falta de estar conosco, mas ele tem esse sentimento muito vivo e ele sente sua falta. O pecado interrompeu o relacionamento íntimo entre o Criador e a criatura, mas o plano da salvação irá, em última instância, restaurar na humanidade a unidade com seu Criador. Se você quiser saber mais, procure por Seu Templo com os Homens, o desejo secreto do coração do Pai, no www.wordlastchance.com/português ou no YouTube. Yahweh almeja restaurar o relacionamento perdido conosco em decorrência da entrada do pecado em nosso planeta. Leia, assista ou ouça Seu Templo com os Homens e perceba o quanto você é amado. Eu gostaria de ouvir o que a Bíblia diz sobre a alma, Will. Ou seja, o repouso da alma em face da morte versus uma alma imortal. Nós não podemos ter essas duas opções, e a maioria dos cristãos acredita que temos almas imortais. Sim, mas raramente ou nunca a maioria está certa. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer. Vá, Chris, para 1 Timóteo capítulo 6. Este é um princípio fundamental que contradiz totalmente a ideia de que qualquer ser criado possui uma alma imortal. Te entendo. Quais versos? Leia os versículos 13 a 16. Esta é uma colocação que Paulo faz que é bem longa e descritiva. Típica de Paulo. Com certeza, mas esta é uma passagem importante. Aqui, Paulo está dando uma descrição de Yahweh, e vamos prestar atenção na palavra imortalidade e ver o que ele diz sobre ela. Comece a leitura, por favor. Ok. Exorto-te perante Yahweh, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Yahushua, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Yahushua Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Não é interessante nos distrairmos com a referência que Paulo fez neste texto a Yahushua, pois não é disso que ele está falando. Ele está falando sobre Yahweh, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu. É disso que estamos falando aqui. Você ouviu, Chris, a referência à imortalidade? Sim, eu ouvi. Está dizendo que Yahweh é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade. Essa passagem não poderia deixar mais claro que isso. Não poderia. Yahweh é nosso Criador, e Ele é a força vital e que trouxe vida a tudo que existe no universo. Esses versos não querem dizer que Yahweh é autoexistente. Ele é, mas não é esse o ponto que está sendo colocado aqui. O que está sendo dito é que apenas Yahweh tem a imortalidade. Isso significa o quê? Que ninguém mais tem essa capacidade. Não, ninguém mais. Está dito bem aqui e é suficiente para estabelecer que a alma humana não é imortal, porque as Escrituras dizem que somente Yahweh é detentor da imortalidade. E o que a serpente disse a Eva? Você certamente não morrerá. Mesmo que Yahweh tivesse dito que eles morreriam caso pecassem. Dizer que um ser humano tem uma alma imortal é simplesmente repetir o que Satanás disse a Eva no jardim do Éden. E então, o que é a alma?
Vamos dar uma olhada nisso agora. Vá para Gênesis 2. Gênesis 1 simplesmente afirma que Yahweh criou a raça humana. Mas aqui em Gênesis 2 temos uma explicação mais detalhada de como isso foi feito. Leia, por favor, o versículo 7. Então formou Yahweh Elohim ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. A palavra aqui traduzida como sopro vem de uma palavra hebraica que significa sopro do vento, sopro vital ou mesmo influxo divino. Jó 37:10 diz que pelo sopro de Iá a geada é formada. É a mesma palavra. Agora, às vezes ela é usada de forma substituível, como outra palavra hebraica que também é traduzida como respiração. Procure Gênesis 7, versículo 15. E enquanto você faz isso, eu vou ler Gênesis 6, versículo 17. Ouça, querido ouvinte, onde é mencionada a palavra respiração. Diz: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Ok, agora leia Gênesis 7:15. Ok. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Aqui a palavra fôlego é mencionada. Yahweh soprou nas narinas do homem seu fôlego e o homem se tornou uma alma vivente. Agora eu quero que você leia mais um versículo que tem a mesma palavra que foi usada em Gênesis 6 e 7 para descrever o fôlego de vida. Leia Gênesis 1, versos 1 e 2. Eu sei esses versos de cor e creio que muitos também o sabem. As palavras que abrem as escrituras dizem: no princípio criou Elohim os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o espírito de Elohim pairava por sobre as águas. Espera um minuto. Nessa passagem, não está falando sobre a respiração de Iá? Não em português, mas no hebraico sim. É a palavra espírito. O espírito de Elohim pairava sobre as águas. Nas escrituras, espírito e respiração são sinônimos. Isso é realmente maravilhoso, porque eu não tenho certeza, mas eu acho que em Isaías 55 temos uma bela explicação do poder que está contido na palavra de Iá. O profeta diz que é como a chuva, que tem o poder de fazer a terra florescer e dar à luz. Por que você não lê essa passagem para nós, Chris? Posso ler sim. Dê-me apenas um segundo para que eu encontre. Já achei. Está em Isaías 55, versículo 8 a 11. Ouça o que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz Yahweh. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Fecha aspas. Portanto, o que isso quer dizer é que a própria palavra de Iá contém poder de fazer o que ela diz. E você sabe por quê? Porque sua palavra sai por meio de sua respiração, que é a mesma respiração que foi soprada nas narinas do homem para que ele se tornasse um ser vivo. É por isso que no relato do dilúvio, tudo ocorreu por meio daquele que soprou o fôlego de vida em nossas narinas. É necessário um corpo mais a respiração de Iá para formar uma consciência. Sem essa combinação, nós não seremos munidos de um pensamento consciente, como também não teremos uma alma viva. Então, qual é o uso no hebraico para a palavra alma? Existe alguma correlação com essa ideia? Essa é uma boa pergunta, e a resposta é sim, há. E onde está escrito que o homem se tornou uma alma vivente? A palavra alma vem da palavra hebraica nefesh. E o que significa? Significa literalmente uma criatura que respira. Na verdade, porque você não lê isso para nós. Eu estou aqui com o dicionário expandido Strong de palavras bíblicas e é a referência de número 5315. Assim que você encontrar, leia por favor. Tudo bem. Diz, abre aspas, Nefesh significa alma individual, uma vida, uma pessoa, um coração. O significado básico vem de sua forma verbal, naphash, que se refere à essência da vida, o ato de respirar,
o fôlego. Essa é uma boa definição. Portanto, o significado básico se refere ao ato de respirar. Mas a pergunta é: se continuamos respirando quando morremos? É óbvio que não. Então não apenas Iá tem a imortalidade, mas nossas almas existem apenas quando esse sopro de Iá está dentro de uma massa corporal. Não há vida após a morte, até que Iá devolva seu fôlego ao indivíduo em face da ressurreição. Então, o que exatamente acontece na morte? Bem, vamos deixar a Bíblia responder a isso também. Abra em Eclesiastes 12. Este é o último capítulo de Eclesiastes e que foi escrito no final da vida de Salomão. Comece com o versículo 1. Tá. Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Esta é a soma total da experiência de vida de Salomão. Lembra-te de Yahweh nos dias da tua mocidade. Agora leia os versículos 6 e 7, pois esses versos irão nos dizer o que acontece no estado da morte. Ok. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Yahweh que o deu. Então, o que acontece com o espírito quando uma pessoa morre? Ela retorna a Yahweh que o deu. Essa é a mesma palavra usada em Gênesis 1, versículo 2, que diz que o espírito de Elohim pairava sobre as águas. Sem o espírito ou respiração de Yahweh, não há uma consciente percepção e ponto final. Na verdade, essa é uma ideia que nos traz uma grande esperança. Quando morremos, não há presença de sofrimento. E quando nossos entes queridos falecem, eles não sentem mais dor. É como se eles estivessem apenas dormindo. E a vida, uma vez dada, é restaurada novamente quando Yahushua retornar a essa terra. Todos que morreram confiando nos méritos do sangue do Salvador serão ressuscitados quando ele retornar para estabelecer o reino eterno de Yahweh aqui em nosso planeta. Dessa forma, receberemos os corpos espirituais, ou seja, os mesmos corpos serão devolvidos a nós? Isso realmente não importa, e Paulo chama isso de mistério. A questão é que nosso caráter, nossa personalidade, a essência de quem somos é devolvida a nós. Vamos ler 1 Coríntios 15, versículos 51 a 53. Diz: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Observe que a imortalidade é um dom dado aos redimidos, e não é algo que eles alcançam de uma forma natural. Eu também percebi que Paulo se refere à morte como um sono. Ele disse, nem todos dormiremos. E isso é interessante. Novamente, a imortalidade é um dom que não será concedido até que ocorra o retorno de Yahushua. E isso foi algo que Jó entendeu claramente. Você se lembra, Chris, da forma que seus amigos empregaram quando eles vieram para lhe trazer ânimo da situação que ele se encontrava? E diga-se de passagem, que amigos miseráveis que eles foram. Sim, com certeza. E que tragédia foi suas intervenções, não é verdade? Jó estava ansiando pela morte. Mas mesmo que ele desejasse que sua vida de sofrimento terminasse, ele não almejava ir para o céu logo após que isso ocorresse. Na verdade, vamos para Jó 19 e ler os versículos 25 a 27. Jó afirma de uma forma bastante explícita que seu corpo se decomporia na sepultura. Comece a ler assim que localizar esses versos. Ah, sim, eu me lembro dessa passagem. Uma declaração incrível de uma fé inabalável. Diz, abre aspas, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este, meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Iá. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não os outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Que declaração fantástica! Observe que, embora Jó confiasse em Yahweh para ressuscitá-lo, para viver novamente aqui nesta terra, ele não esperava que isso ocorresse já em seguida após sua morte. Na verdade, ele não esperava que isso acontecesse em um período curto de tempo, depois de seu corpo ter voltado ao pó.
todos os que morreram confiando nos méritos do sangue de Yahushua serão ressuscitados para viver e reinar com ele por 1000 anos na terra renovada. Tudo bem, vamos agora falar um pouco sobre aqueles que persistem em permanecer em rebelião. Se não tivermos uma alma imortal, então isso significa que não há um inferno que arde em chamas eternamente. Correto. Essa heresia é diametralmente oposta a um caráter de amor, e a Bíblia afirma claramente em 1 João 4, versículo 8, que Yahweh é amor. Mas, mais do que isso, queimar eternamente no inferno ainda delimita um tempo como sendo eterno. Pode não ser uma vida eterna que alguém queira, mas ainda é uma vida eterna. Agora há pouco, Chris, você mencionou Romanos 6,23, lembra? Sim, lembro, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yah é a vida eterna em Cristo e Yahushua nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, não a vida eterna em tormento. Além disso, o dom de Yah é a vida eterna. A vida eterna em tormento não é um dom. É sádico, é cruel e mau. E é o que Satanás tentaria fazer, mas Yah jamais faria isso. Vamos voltar agora para Apocalipse 20. No final do milênio, após o retorno de Yahushua a essa terra, todos os que persistiram obstinadamente em rebelião enfrentarão o trono do julgamento de Yah. Vamos ler sobre isso em Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Ok. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugares para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Novamente, a vida eterna é recompensa dada aos vencedores. Os perdidos não recebem este presente, nem mesmo em forma de tormento. A morte é a recompensa de todos os que rejeitam a misericórdia de Yah. E Yahushua faz a única coisa que um pai misericordioso pode fazer. Ele permite que aqueles que seriam miseráveis no reino de amor deixem de existir. É uma afirmação poderosa de que no final até a morte e o Hades são destruídos. Isso é uma promessa. Não há mais pecado. E então não há mais morte e nem mais sofrimento. As mentiras de Satanás sempre trazem nada mais além da dor. Em cada ato de Yahweh, seu amor eterno pelos pecadores é revelado. E na morte não é diferente. A morte é apenas um sono. E até mesmo os pecadores, uma vez destruídos no lago de fogo, estarão já mortos, sem nenhum tipo de sofrimento, e certamente sem precisar sofrer eternamente. Realmente não. Isso é algo que é almejado pelo diabo e atribuído a Yah. É incrível que mesmo quando se trata da morte, o amor de Yah é exaltado. Como você pode deixar de amar um Deus assim? Fiquem ligados, caros ouvintes. A seguir, apresentaremos a nossa caixa de mensagens diárias. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. De Gênesis a Apocalipse, o único tema e a essência das Escrituras é o amor de Yahweh pela humanidade.
O amor divino é o poder mais forte do universo, e é por isso que Satanás tentou com todas as suas forças torcer as Escrituras para que todos temessem aquele que, na verdade, era o merecedor de todo o nosso amor e gratidão. Uma área que Satanás usou para deturpar o caráter do amor de Yah está nas histórias do Antigo Testamento, onde Yahuwah ordenou aos israelitas que eliminassem completamente vários de seus inimigos. Esse genocídio em massa parece entrar em conflito com outras passagens das Escrituras que apresentam o Pai Celestial como bondoso, justo e infinitamente amoroso. Entretanto, há uma razão para isso, e esta razão é coerente com o caráter de amor do Pai. Para saber sobre a verdade, acesse o www.wordlastchance.com/português e procure pelo documentário Nefilim na Bíblia. Você também poderá procurá-lo no YouTube. Não acredite nas mentiras e enganos de Satanás, pois Yahuwah ama a todos e sempre há um sentido ou propósito para cada um de seus ditames. Vamos lá então para a nossa pergunta de hoje na nossa caixa de mensagens diárias, que vem de Shimoga, Índia. Você sabia, Will, que cálculo, trigonometria e álgebra foram inventados na Índia? Não, eu não sabia disso, mas faz sentido. A Índia tem o segundo maior grupo de engenheiros e cientistas do mundo. E esse país é composto por pessoas muito inteligentes. Ok, Kabir, tem uma pergunta da qual muitos de nós podemos nos beneficiar, principalmente em um mundo que está se tornando cada vez mais secular. Ele diz: sou um dos únicos cristãos no meu trabalho. Uma coisa que eu e essa outra pessoa conversamos recentemente é como os valores cristãos devem impactar a ética nos negócios no trabalho. Algum conselho sobre isso? Bem, a ética tem a ver com o que é certo. Agora, obviamente, quando se trata de padrão, cada cultura tem seu próprio conjunto de padrões de comportamento que são esperados no mundo profissional. Dito isso, existem certos absolutos que transcendem todas as culturas. É claro que a norma que rege tudo é o próprio Yahuwah. Dessa forma, os princípios bíblicos são bastante relevantes para o mundo dos negócios. Você poderia, Will, nos dar um exemplo específico? Claro que sim. Tome, por exemplo, Miqueias 6, versículo 8. Ele resume em um único versículo como os cristãos devem agir em todos os momentos. Diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Ok, agora aplique isso aos negócios. Se você agir de maneira justa, você nunca enganará outra pessoa ou tirará vantagem de alguém, seja financeira, seja por menosprezá-la ou por qualquer outra forma. A regra de ouro é: você os tratará como você gostaria de ser tratado. Exatamente. Isso significa que se você for um empregador, pagará seus funcionários com um salário justo. 1 Timóteo 5,18. O trabalhador é digno de seu salário. Certo. Não honramos a Yah quando tiramos vantagem daqueles que trabalham para nós. Da mesma forma, se você for um funcionário, dará ao seu empregador um dia de trabalho justo em troca de seu salário. Você tratará clientes e colegas de trabalho com consideração, cortesia e respeito. Se você fizer um acordo ou assinar um contrato, você honrará o que você está se propondo a fazer. Lembro-me de ter lido em vários lugares nas Escrituras onde fala sobre pesos e medidas adulteradas. Sim, verdade. Quem quer ser enganado por um preço não está correto. É disso que a Bíblia está falando quando ela fala sobre pesos e medidas adulterados. Se você comprou algo, como se sentiria ao chegar em casa e descobrir que foi enganado e não recebeu tudo o que pagou? Isso não é apenas trapaça, mas também não são boas práticas de negócios. Honestidade, integridade, honra aos contratos e trabalhar como se espera de um empregado são todos princípios básicos que têm grande influência e impacto em um local de trabalho. Como cristãos, também precisamos nos lembrar que estamos representando Yahuwah ao mundo. Estamos realmente honrando quando fazemos nossos negócios de uma forma injusta e tirando vantagem dos outros apenas porque pensamos que temos o direito de assim proceder? Esse é um bom ponto, Chris. Não se esqueça de que para muitos você será a única pessoa que reflete a Yahuwah que eles verão.
A maneira como você trata funcionários e colegas de trabalho e a maneira como fala com os outros revela sua ética. Vamos abrir no capítulo 4 de Filipenses e ler o versículo 8. Este capítulo contém princípios que podem ser aplicados a todas as áreas da vida. Chris, quando você encontrar, por favor, leia para nós. Ok. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Honestidade, integridade, justiça, ser positivo. Todos esses fatores devem ser qualidades de caráter do cristão e também boas qualidades para se ter nos negócios. Não faz sentido tentar tirar vantagem dos outros só porque nos parece lícito. Ao agir assim, isso fará com que formemos nossa reputação em face dos negócios que fazemos e, ao mesmo tempo, refletirá a imagem de Yah em nós. Ok, mais uma pergunta curta. Daniel, de Bulawayo, Zimbábue, quer saber, o que são os livros apócrifos? Os cristãos deveriam lê-los? Na verdade, existem muitos livros apócrifos. Alguns deles são muito bons e alguns estão cheios de heresias. Agora, se você está falando estritamente sobre os apócrifos, esses livros costumavam ser parte das Escrituras. Quando olhamos para as Bíblias publicadas em 1800 e até antes disso, percebemos que os livros apócrifos comumente faziam parte do livro sagrado. Eu sei que Lutero os incluiu em sua tradução, e todas as Bíblias King James publicadas antes de 1666 também incluíam esses livros. Os livros apócrifos Seriam os livros como 1º e 2º Esdras, Tobias, Judite, Eclesiástico e 1º e 2º Macabeus. Muitos deles foram escritos no período intertestamentário, ou período de tempo entre quando o Antigo Testamento foi escrito e quando o Novo Testamento teve seu início. Então, em sua opinião, você acha que isso seria algo que os cristãos poderiam incluir em suas leituras? Eu acho que alguns deles são, sim, muito bons. O livro de Jasher, que é mencionado várias vezes nas Escrituras, é muito interessante, como também o livro de Enoque, o qual contém um material fascinante. Não vou comparar nada com a Bíblia, mas é para isso que serve o Espírito Santo. Em suma, retenha o que é bom e deixe o resto de lado. Eu já li o livro de Jasher e gostei muito. Há muitas informações que foram incluídas nesse livro que foram deixadas de fora dos relatos de Moisés. Jasher complementa as histórias de Gênesis e as dos filhos de Israel, o que dá mais vida a esses relatos. Novamente, eu não colocaria na mesma categoria da Bíblia, mas certamente Yahweh poderia muito bem ter inspirado os escritores de alguns desses livros, assim como ele ainda inspira alguns escritores nos dias de hoje que vivem de acordo com seus propósitos. Ouça, querido ouvinte, aquela voz mansa e suave. Se não contradiz as Escrituras e edifica o seu entendimento e o aproxima de Yahweh, leia e aproveite o máximo possível o que você está lendo. Novamente, retenha o que é bom e deixe o resto de lado. Esse é sempre um bom princípio para se ter em mente. Se você tiver perguntas ou comentários, nós adoraríamos ouvir de você. Acesse o www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Novamente, o endereço é o www.worldlastchance.com/português. Em nossos dias, mais e mais cristãos estão se aproximando dos judeus e de suas tradições, na tentativa de aprender novas verdades, como também de dar mais significado e beleza às suas práticas de adoração. Na prática, são grupos que se identificam como judeus messiânicos e que estão crescendo a cada dia em todo o mundo. Esse desejo sincero de viver de uma forma correta e honrar a Yah é louvável e bastante digno. No entanto, por mais sinceros que sejam suas orações, esses cristãos estão cometendo um erro muito grave. Ou seja, eles estão admitindo que os judeus da atualidade ainda são o povo escolhido de Yahweh e que eles têm mais luz para revelar ao mundo. Esse é um dos enganos de Satanás para os últimos dias. A verdade é que as próprias Escrituras afirmam que os israelitas rejeitaram a Yahweh há milênios atrás.
Os próprios estudiosos judeus admitem que o judaísmo moderno é o farisaísmo e os mesmos ensinamentos enganosos que Yahushua alertou por vezes durante o seu ministério público. Você não precisa recorrer aos judeus, os fariseus de hoje, a fim de obter mais conhecimento. Eles não têm nada a acrescentar. O próprio Salvador chamou de obscuras as tradições ligadas a eles e que muitos cristãos modernos se sentem atraídos por esses tipos de práticas. Para aprender a verdade sobre os judeus, suas tradições e como os crentes de hoje se associam a essas ideias, visite nosso site www.wordlessgens.com/português. Clique no ícone Rádio WLC e role para baixo. Procure a falsidade judaica messiânica. Não cometa o mesmo erro que muitos outros estão cometendo. Aprenda a verdade de uma forma pessoal. Olá, eu sou Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Donald Sayerbold era uma pessoa que conhecia bem o que era passar por situações difíceis. Como piloto com 1000 horas de voo, é impossível não ter passado por dificuldades em algum momento ou outro. O dia começou como qualquer outro, e ele deveria voar dentro de um P-3 Orion da base aérea de Kadana, em Okinawa, Japão, para uma instalação de apoio naval chamada Diego Garcia, no meio do Oceano Índico. O plano era passar a noite na Tailândia, algo que Donald e sua tripulação de 12 pessoas aguardavam com ansiedade como recompensa após um voo longo e estressante. Apenas 1 hora depois de deixar Okinawa, um sinal de alerta verde apareceu. Não era nada sério que pudesse colocar suas vidas em risco, mas indicava que um de seus motores poderia ter o combustível contaminado ou alguns filtros de combustível entupidos. Isso indicava que a aeronave precisaria ser verificada assim que pousasse em sua próxima parada. Como a base aérea da Tailândia não tinha estrutura para fazer a manutenção necessária, Donald decidiu que o melhor a fazer era desviar o voo para um campo de aviação da Marinha nas Filipinas. O voo ocorreu tudo bem, sem nenhuma séria ocorrência, e Donald se perguntava se não fosse, talvez, nada mais do que um sensor com defeito. A aproximação à pista nas Filipinas, da mesma forma, ocorreu sem incidentes, mas foi quando o avião pousou na pista que tudo saiu de controle. No instante em que o avião fez contato com a pista, o motor número 3 parou de funcionar. Um P-3 Orion normalmente está voando a 130 milhas por hora quando pousa, e para parar, as hélices sopram ar para a frente do avião. Com o motor desligado, haveria menos fluxo de ar, demorando mais para parar. No entanto, Donald não estava preocupado, pois ele ainda tinha 3 motores funcionando e que simplesmente demoraria um pouco mais para parar. Então, o motor número 2 desligou e com a mesma rapidez, o motor número 4 também parou. Com apenas um motor funcionando e nenhuma maneira de parar seu avião, Donald sabia que era apenas uma questão de segundos antes que o avião desviasse da lateral da pista, descesse um aterro de 10 metros e caísse dentro do oceano. Ele e seu copiloto tentaram frear com os freios que ainda lhes restavam, mas sem impulso reverso e sem direção no solo, o avião começou a sair da pista. De repente, Donald ouviu uma voz dizendo-lhe para que acelerasse com mais força, e isso era uma loucura. Nenhum de seus procedimentos de emergência exigia aumento de potência e certamente não haveria como decolar novamente. Nesse momento, o pânico tomou conta de Donald. Mas a voz soou novamente: acelere o máximo que você puder. Então, Donald percebeu que era a voz de Yah dizendo-lhe para que ele acelerasse. Ele imediatamente colocou a alavanca de potência em sua força máxima, no único motor que lhe restava. Assim que ele fez isso, a aeronave retornou à pista. Com os freios acionados, o avião parou a apenas 400 metros do fim da pista. Mais tarde, ao relembrar esse incidente, Donald disse, abre aspas,
13 de nós foram salvos naquele dia, e eu sei que foi Yahweh quem colocou meu avião de volta na pista. Como muitos cristãos, eu queria estar no controle e resolver o problema sozinho, e eu achei que conseguiria. Somente quando desisti e me submeti ao Senhor é que me foi possível ter o controle da aeronave. Colocar mais potência não tinha nada a ver com o motor e o combustível, mas sim o poder de Yah que faria a diferença. Render-se a ele e escolher confiar e obedecê-lo era tudo o que eu tinha que fazer. Fecha aspas. O versículo 39 do Salmo 37 diz: Vem de Yahweh a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu creio que qualquer pessoa que tem medo do que acontece após a morte, especialmente aqueles que foram ensinados que a tumba envolve grande sofrimento, ficará aliviado ao ouvir que a morte é, assim como Yahushua disse, um sono. Mas as pessoas não são ignorantes, pois geralmente há uma razão pela qual eles acreditam na forma de ver essa situação. Pessoas que ensinam sobre o inferno que arde em chamas eternamente também citam as escrituras para provar seu ponto. Agora, eu sei que a verdade é harmoniosa e não se contradiz. Certo, a verdade nunca se contradiz. Então, o que você faz a respeito dessas passagens das Escrituras que outras pessoas usam como provas de um inferno que queima incessantemente e que jamais cessa de queimar? Bem, você tem que entender e sempre ler determinados assuntos dentro de seu contexto. Em seguida, devemos levar em conta tudo o que a Bíblia diz sobre um determinado assunto. Quando encontramos uma explicação que nos dá todas as informações pertinentes de uma forma harmoniosa, aí então encontraremos nossa resposta. Tudo bem, Will. E você se importa se dermos uma olhada em algumas dessas passagens? Claro que não. Quais delas você gostaria de discutir? Bem, que tal começarmos por Apocalipse 14? Acho que Apocalipse 14, versículo 11, é provavelmente a referência mais clara ao sofrimento que os perdidos deverão passar. Tudo bem. Se você já achou, você poderia começar a ler para nós, por favor? Ok. Aqui está falando no contexto das 3 mensagens angélicas, e são as últimas advertências dadas à Terra, a fim de que retornemos à adoração ao Criador. Vamos começar lá pelo versículo 9, a fim de lê-lo em seu contexto. É uma descrição do que acontecerá com aqueles que se recusarem a adorar a Yah. Diz: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Yah, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem a quem quer que receba a marca do seu nome. Sim, este é um excelente texto. Parece à primeira vista que aqueles que adoram a besta e sua imagem e recebem sua marca irão de fato queimar para todo sempre. Mas para impor essa interpretação ao versículo, nós teríamos que ignorar Eclesiastes 9, que afirma inequivocamente que os mortos não sabem de nada. Também teríamos que ignorar Romanos 6,23, que afirma que o salário do pecado é a morte e não uma vida eterna em tormento. Sem mencionar Apocalipse 20, onde diz que, eventualmente, até a morte e o Hades serão destruídos. Certo? E como interpretamos a afirmação de que a fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos? O problema é que você está se detendo na palavra errada. Não entendi. A palavra-chave aqui é fumaça e não tormento. A fumaça de seu tormento sobe para todo sempre. Agora eu tô confuso. Uma fogueira bastante quente que não produz fumaça. É só quando as chamas estão morrendo ou já se apagaram é que começa a fumacear muito. Você se lembra daquele versículo que eu não me lembro onde está, que fala sobre a missão do Messias? Diz: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Sim, é o texto de Isaías 42, versículo 3. A torcida que fumega é aquela que está sendo expelida.
Em sua missão de revelar Yah ao mundo, Yahushua fortaleceu os fracos, curou os enfermos e deu forças aos débeis. Ele não chutou aqueles que estavam no chão, muito menos ofuscou suas vidas. Novamente, alguma coisa que esteja fumegando é resultado de algo que está saindo ou que já se exauriu. Quando pensamos sobre os piores crimes que podem ser cometidos contra o próximo, qual tem sido normalmente a punição? Novamente estamos falando sobre o pior cenário possível. Que punição sempre foi dada para os piores crimes? Bem, creio que é a pena de morte. Correto. Agora a maioria dos países do mundo proibiram essa sentença. Mas no último levantamento, pouco mais de 50 países ainda tinham a pena de morte em suas práticas. A pena de morte sempre foi vista como a pior punição possível devido ao que ela subtrai do sentenciado, que é a sua vida. A maioria das sentenças de morte são rápidas e bastante indolores. Não é a própria morte que é a punição, mas sim o que se tira do sentenciado. E para aqueles que insistem em se rebelar contra Yahweh, esse mesmo princípio também se aplica, ou seja, eles deixam de herdar a vida eterna. É por isso que a fumaça de seu tormento sobe para todo o sempre. O lago de fogo mencionado em Apocalipse 20, versículo 15, não queima para todo o sempre, mas os resultados duram para sempre. Por que você não lê novamente Apocalipse 20, versículos 14 e 15? Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Em outras palavras, esta é a morte da qual não há ressurreição. Uma mulher que morreu no parto há 1000 anos será ressuscitada na primeira ou na segunda ressurreição. Um guerreiro que foi morto em batalha 3000 anos atrás ocorrerá o mesmo. Mas todos os que morrem no lago de fogo estarão mortos para sempre e não haverá ressurreição futura. É por isso que João chama de segunda morte. Isso é incrível. Eu não estou dizendo que falar sobre a morte seja uma coisa boa, mas... Não, eu entendi o seu ponto. O que é fantástico é como o amor de Yahweh ainda é expresso mesmo para aqueles que insistem em permanecer em pecado, ou seja, aqueles que se unem voluntariamente ao diabo em sua rebelião. Sim, é verdade. Pense, Will, na pior pessoa que você conhece, inclusive naquelas pessoas desde a criação de nosso mundo, pessoas que permitiram que o diabo tomasse conta de suas vidas e que causaram sofrimento a muitos. Em que ponto, ao longo da eternidade, a justiça é feita e nenhum outro castigo recai sobre eles? Eu hesito em dizer isso, mas em que ponto Yah se propõe a ser a figura do mal a qual ele odeia? Eu não vejo a possibilidade de queimar alguém infinitamente pelos pecados cometidos em uma única vida e ainda assim ser chamado de justo. Isso não cabe na figura de um Deus que é todo amor. Realmente não tem como. E a justiça de Yahweh anda de mãos dadas com o seu amor e não há como separar os dois. Abra, por favor, Chris, em Jeremias 9 e leia os versículos 23 e 24. O profeta diz isso de uma forma como nenhuma outra passagem o diz. Claro, diz: assim diz Yahweh, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Yahweh, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz Yahweh. Yahweh age de acordo com os princípios de sua bondade. Ele é justo e leal, e todos os seus atos são justos. E é nessas coisas que ele tem prazer. Ele é realmente o melhor amigo que qualquer um de nós poderia ter. Nosso tempo acabou, mas, caro ouvinte, não espere para fazer uma entrega total. Uma eternidade de alegria aguarda todos os que aceitam o dom da salvação que Yah concede a cada um de nós. Esperamos que você se junte a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos.
É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.